Oi, gente! Com o Dia das Mães chegando, o Entre Elas decidiu trazer um tema importante que nem sempre é falado. Quando a maternidade não acontece como a gente esperava. Quando o colo fica vazio. Hoje, vamos falar sobre perdas, interrupção de gestação e o que vem depois disso tudo. Um assunto que merece ser falado com naturalidade e respeito. Para conversar com a gente, nós estamos aqui com nossas convidadas que vão trazer suas experiências, dividir suas experiências com a gente, né? Então, a psicóloga, as duas mamães, na verdade, né? A psicóloga Bianca, que é Chiara Dia, e a produtora de moda, Caroline Zanetti. Bem-vindas, meninas, com as histórias de vocês, com as contribuições de vocês, vamos poder trazer e mostrar que é possível seguir em frente. Bom, vou começar pela Bianca, que está aqui do meu ladinho. Bianca, só para contextualizar um pouquinho, conta como é que foi a tua perda, como é que é a tua história de mamãe. Conta pra gente, para quem está nos assistindo um pouquinho. Obrigada, Cris. Primeiro, obrigada por me convidar, né, para conseguir dar voz para tantas outras dores silenciosas que não são ouvidas, não são acolhidas e não são compreendidas, né? Então, obrigada por esse espaço sensível e empático que tu nos convida para participar. Um pouquinho, né, sobre esse resumo da minha história. Eu sou ex-tentante, então sou psicóloga. Sou esposa do Nicolas, ex-tentante, levei 4 anos e meio para conseguir trazer o meu milagrinho. Que é uma eternidade, né? E nesse caminho nós tivemos, né, a bênção de receber uma bebezinha no nosso ventre que era uma anjinha, né? Não era para ela estar aqui conosco, foi muito difícil compreender isso, mas posso dizer hoje que sou mãe de anjo. E sou mãe de um milagre lindo chamado Mateu, que vai fazer 2 aninhos daqui a poucos dias. Certo. Carol, vai ser aquele chororô. Eu agradeço, assim como a Bianca, eu acho que é um assunto muito importante. Ó, já comecei a chorar. Mas que precisa ser validado. Eu sou a Carol Zanetti, eu trabalho com produção de moda e sou mãe de 2 meninas. A Madalena, que é uma estrelinha, e a Catarina, que tá na minha barriga, que tá vindo aí pra nossa família. A minha trajetória com a maternidade aconteceu há 3 anos atrás, foi no início de 2022. Eu engravidei da Madalena e durante a gestação a gente descobriu que ela tinha uma cardiopatia muito grave. Que se tu pesquisar no Google, a primeira coisa que aparece é que é incompatível com a vida. E durante a gestação inteira eu passei já esse período pensando, tá, como é que eu vou lidar com isso? Porque a gente sabia que ela ia ser um bebezinho pequenininho, que ia precisar de 3 cirurgias ao longo da vida. Uma com 6 dias, a segunda com 7 meses, que foi quando ela acabou partindo, e a terceira ia ser com 3 aninhos. Mas a gente sabia que, mesmo com essas chances, né, com essas cirurgias, a chance dela ter uma vida longa e normal era muito pequena. Então, a gente aprende a lidar. E hoje eu sou, apesar de toda a dor que a gente vive, eu tava aí com a Bianca conversando antes que a gente sobrevive e vai andando e vai seguindo para honrar, né, as nossas filhas, a gente aprende a lidar e não é nada fácil, mas a gente consegue, a gente sabe que tem força. E como é lidar com esse luto no dia a dia? Porque nem todos os dias são iguais, acho que tem dias melhores, tem dias piores, tem dias... Não sei se tem dias melhores. Tem. Eu acho que tem dias difíceis, uns dias não tão difíceis. Então, para lidar com o luto, Cris, a gente tem que viver o luto, né? E a gente tá numa sociedade que não tá preparada para viver o luto. Nós estávamos conversando sobre isso antes, né? Nós somos convocadas a estar o tempo inteiro falando dos nossos ganhos, dos nossos sucessos, e diante do insucesso, geralmente vivido em silêncio, quando a gente traz isso à tona, as pessoas que estão ao nosso redor, querendo nos ajudar, entram em uma ansiedade de tirar a nossa dor. E é uma dor que ela precisa ser sentida, ela precisa ser validada, tem que ser vivenciada. Ela não pode ser negligenciada e não tem porquê ela não viver dentro da gente, né? Então, hoje eu digo que sim, é um luto diário, né? Tem dias que eu lembro menos,
tem dias que eu lembro muito e não tem como não pensar, né? E não calcular a idade delas, se elas estariam falando. Não tem como não imaginar qual seria a corzinha do cabelo, a cor do olho, se ia ser mais parecida comigo, se ia ser mais parecida com o papai. E lembrar dela e falar dela faz mais sentido para mim, porque é uma forma de eu manter ela viva, porque eu acredito muito que só morre quem é esquecido. É uma forma de honrar, né? Eu percebo isso também. Eu acho que quando a gente valida e vive mesmo, né? Eu percebo que tem dias que eu lembro triste, tem dias que eu lembro feliz. Mas eu prefiro manter lembrando do que esquecer. Eu não quero esquecer. Tu nunca vai querer esquecer quem tu ama. Então, é melhor viver. Eu brinco que, sabendo que a Madalena poderia hoje estar aqui viva, mas numa condição acamada, numa condição de vida muito limitada, que eu amaria ela igual, eu cuidaria dela igual. Mas eu saberia que ela estaria em sofrimento. Então, hoje eu prefiro, talvez eu estar sofrendo, que não é nada fácil, mas saber que ela tá livre e que ela viveu o tempo que ela precisava, do que eu vivenciar e ficar prolongando um sofrimento, né? Então, acho que isso também é uma coisa que, pra mim, na minha situação, me ajuda a encaminhar essa dor, esse sofrimento. São histórias que merecem ser contadas, né? Não esconder, não mostrar só o lado lindo das coisas. Tem as redes que a gente mostra só o lado bonito. E tem as dificuldades. Tem muita gente que acaba não falando por causa de uma culpa, por causa de não se expor, porque não é uma coisa tão legal de mostrar, talvez, né? Então, hoje o programa quis trazer isso para mostrar que isso também acontece, que a gente não tá sozinha. Que isso acontece muito, muito mais do que a gente imagina até. E eu queria pedir para vocês também, o que mais ajudou vocês a seguir em frente? O que mais impulsionou essa vontade de ter outro filho? Né? O que mais que foi o que ajudou vocês a superar? Então, eu não sei se é superar, né? Não é a palavra, mas entendo que, né, de novo, nós estamos enraizados nessa cultura que quer que a gente vira a página, né? Que a gente supere, que a gente resolva e que busca a resolução e solução o tempo inteiro, né? Então, eu não sei se eu superei, mas eu estava muito grudada aqui na fala da Carol sobre o sentido que ela encontrou, né? Então, ela disse, seria talvez, né, vou usar outras palavras, seria talvez egoísmo meu manter, porque foi como eu peguei aqui, né, egoísmo meu, manter uma criança aqui no mundo, né, aqui na Terra, que poderia estar saltitando lá em cima. E as formas como eu fui dando lugar para isso era pensando, obrigada, minha anjinha, por ter me escolhido para ser lar, para te amar muito por 8 semaninhas aqui dentro do ventre, né? Foi muito pouco, mas ela foi tão, tão, tão esperada e tão, tão, tão amada por toda a minha família, que eu tenho esse outro caminho da gratidão, mas isso não anula a raiva. Não anula a raiva, tá junto. Então, ao mesmo tempo, eu briguei com Deus, eu fiquei revoltada de por que eu não posso ter a minha neném aqui, por que tantas barrigas crescem ao meu redor. Hoje, vendo meu pirulitinho por aí, brincando, se divertindo, né? Não tem como eu não pensar como eu queria tá dando todo esse amor pra Bela aqui também, como eu queria que ela também pudesse participar desses momentos em família, mas eu ressignifico, né? Eu dou significado de outra forma que a Carol. Eu penso, se a Bela estivesse aqui, o Mateu não estaria. Porque nós fomos buscar o Mateu numa fertilização in vitro lá em São Paulo. Ele foi um embrião específico, ele foi o 7º embrião de todos, né, que nós produzimos e que nós transferimos. Então, a Bela foi muito generosa, a Bela abriu espaço para que o Mateu chegasse. E, de novo, essa gratidão toda não anula toda a raiva e a gigantesca saudade do que eu não vivi. É bem isso. Eu percebo que a raiva, ela é uma coisa que ela vai andar junto com a gente, porque não tem explicação. Eu sempre falo, uma mulher que perde um marido, ela é uma viúva, né? O mesmo acontece se é um marido que perde uma esposa. Tudo tem nome, mas não tem nome para uma mãe que perde um filho. Não tem nome para nenhum pai e uma mãe que perde filho.
Isso é uma coisa que não tem... foge da nossa realidade, da nossa elaboração. Então, a gente saber que dentro do que a gente consegue ressignificar, do que a gente consegue acreditar e pensar, realmente, se a Bela não existisse, o Matteo não estaria aqui, né? Se a gente não tivesse passado tudo o que viveu com a Madalena, eu vejo como eu me transformei como ser humano, assim. Eu era uma pessoa extremamente exigente, perfeccionista, eu reclamava de qualquer coisa, e hoje eu olho e penso assim, meu Deus do céu, como ela me fez redimensionar o mundo, os problemas. A gente aprende. Então, assim, eu hoje sou extremamente grata. Junto com a raiva do lado, com o medo do lado, eu vou carregando várias mochilinhas, assim. Mas eu, ainda assim, acho que a coisa que mais me ajuda é saber que a missão dela se cumpriu, assim como a da Bela, e a nossa ainda não se cumpriu, então por isso estamos aqui, seguindo, e com todo o amor e com toda a gratidão que temos por ter elas, né? E até a gente falar desses sentimentos que a gente tem raiva, né, medo, inveja. Sempre tem que validar. Toda a culpa que tem isso, porque isso existe, é do ser humano a gente sentir esses sentimentos. Ter esses sentimentos, né? Então, a gente, ok ter esses sentimentos, né? Acho que tu, Bianca, pode nos ajudar. Ok ter esses sentimentos, a gente vai lidar com eles, como acomodar eles dentro da gente. Gosto dessa palavra acomodação. É isso, é acomodar, não é retirar, não é parar de sentir, né? Não é parar de vivenciar. Isso é conseguir encontrar lugarzinhos aqui dentro que a gente possa generosamente acolher, né? Então, que a gente possa ser generosos com nós, com os nossos sentimentos, com a nossa humanidade. Mas sim, a gente cresce, né? Ouvindo contos de fadas. Então, vamos lá para a Bela Adormecida, né? A Bela Adormecida recebe várias fadinhas que dizem: você cantará igual tal passarinho, você terá pele de não sei o quê, você terá os cabelos dourados como o ouro. Cadê o espaço para a escuridão? A Bela Adormecida precisou ser enfeitiçada para dormir, para poder ser um ser humano de verdade, porque essa perfeição ela não existe, né? E eu acho que muito é esperado essa perfeição da gente, e agora nas redes sociais mais ainda, porque a gente tá nessa sociedade da comparação, né? Então, um se compara com o outro, um acaba querendo disputar com o outro, até quem sofre mais, né? Ou quem é mais feliz, ou quem tem mais. E eu fiz uso das redes sociais durante as tentativas, inclusive no dia da perda gestacional, foi quando eu botei a cara a tapa lá dentro, né, dentro do meu Instagram, justamente para dizer, tô cansada dessa gratiluz, né? Tô cansada dessas redes que mascaram todo o nosso outro lado que existe. E sim, eu ficava doente toda vez que eu era convidada para um chá de fraldas, né? Eu tinha inveja e sentia muita culpa toda vez que eu sentia inveja, quando eu via uma barriga crescendo do meu lado. Eu invejava, eu queria eu estar grávida, eu queria eu ter aquela criança. Eu pegava uma criança no colo, eu tinha sentimentos insanos, malucos, que me invadiam, assim. Eu lembro de um trabalho voluntário que eu fiz, que eu peguei a neném de uma menina de 15 anos, aquela mãe que estava pegando os brinquedos da doação, e ela me pediu ajuda. Passou na minha cabeça, vou fugir com esse neném. Então, são pensamentos que a gente tem medo de olhar, a gente nega, e eu começo a pensar que isso é igual o lixo de casa, né? Ou a roupa suja de casa. A roupa suja ela não vai se lavar sozinha. Se a gente não olhar para o lixo, se a gente não olhar para essa escuridão, uma hora essa escuridão vai gritar. E em muitos momentos essa escuridão gritou dentro de mim. E assim como o lixo e a roupa, a gente tem que colocar nossa energia naquilo para transformar em outra coisa, assim. Tu falou de pegar uma criança... Eu pegava qualquer criança no colo e eu ficava pensando, mas por quê? E é aquela coisa que é infundada e que às vezes a gente não chega em lugar nenhum com essa frase, mas assim, por que a minha não tá aqui no meu colo, sabe? Por que eu não consigo ter ela aqui? Mas não adianta, tu tem que pegar esse teu questionamento, essa raiva propulsora e fazer, não adianta eu me questionar em relação a isso, não vai resolver nada, não vai trazer de volta, não vai acontecer nada de bom. Então eu vou tentar ver como isso vai me ajudar a acolher, a assimilar, a acomodar esse sentimento para eu conseguir ter força para seguir. Tu vai ter que redirecionar as coisas, senão tu vai conseguir os mesmos resultados, né? Fazendo os mesmos questionamentos que não chegam em lugar nenhum.
E é bom a gente falar sobre isso, porque senão a gente tem culpa também. Os sentimentos trazem uma culpa, né? Nossa, por que eu tô sentindo isso? Não posso sentir isso, sou uma pessoa ruim. E não é isso, não é sobre isso, né? E para além, Cris, do sou uma pessoa ruim, né? Só a mulher pode gestar, né? Então, quando a gente vem ao mundo, a gente, como mulheres, nós já sabemos que nós somos, né, as pessoas que vão dar luz para novas crianças para a vida, quer a gente queira ou não, quer não. Quando a gente tenta engravidar e não consegue, a gente se sente uma aberração. Quando a gente gesta e esse bebê tem algo, né, que a gente sabe que talvez a gestação não vai seguir ou que tem alguma doença, a gente se culpa pela genética, pela formação, pelo que não tem nem explicação desse bebê não tá aí. Então, e para além disso, a sociedade nos coloca muitas culpas, né? Então, quanto se escuta, mas é que tu era muito magrinha, tu fez aquelas tuas dietas lá e aí por isso que tu perdeu e tu não segurou. Tu tem que estar mais gordinha, né? Ou o contrário. Vai lá, nós engordar. Isso, ou até ficar de perna pra cima depois do coito. Que faz cada coisa. Isso, então eu acho que é isso, assim, é cobrança o tempo inteiro e não há espaço para acolhimento, não há espaço para escuta, não há espaço pra gente poder falar sem julgamento. Tô com inveja, né? Não dá, tô maluca, tô louqueando, tô pirando. Realmente a pessoa vai dizer, tá pirando, vamos buscar um remedinho pra ti. Não, eu só quero que esse sentimento seja validado. E muitas vezes, por não conseguir que esse meu sentimento fosse validado, que eu gravava vídeos. Porque então eu me ouvia falando e eu organizava o meu pensamento e os meus sentimentos. O meu luto foi muito compartilhado também, porque eu sentia como uma forma de me proteger. Tanto é que teve algumas situações em que eu não aguentava mais ouvir das pessoas tentando me consolar, fazia Bom, só no velório da Madalena, a quantidade de vezes que eu ouvi do tipo, tu vai engravidar de novo, fica tranquila. Eu falei, tu não chega no velório de uma viúva e fala, tu vai casar de novo, por que tu tá falando isso pra mim? Não vai substituir, é minha filha. E aí teve umas semanas, assim, que eu não aguentava mais, eu fiz um vídeo de 10 minutos falando todas as frases que eu não aguentava mais ouvir. Falando assim, gente, eu só tô aqui pra me proteger. Vamos fazer umas frases. Ai, meu Deus, a gente tem de programa mesmo. Algumas pessoas mais escutaram, assim, acho que vamos trazer as negativas e as positivas também, né? Ai, bom, eu acho que pra mim a mais negativa ainda foi essa, assim, essa de chegar e falar, fica tranquilo que tu vai ter outro. Pra mim, isso me doía muito, porque eu vou ter outra criança agora, e a Catarina é a Madalena é a Madalena. Esses dias eu ouvi, ai, a Madalena pode estar voltando. Eu sou espírita, pode até ser que ela esteja voltando, mas eu não quero dar um peso pra essa criança e uma responsabilidade que não é dela. A Madalena tem espaço dela, a Catarina tem espaço dela, e é isso. E a outra frase que eu até comentei com a Bianca antes, que foi que eu sei que não é por mal. E eu sei que não é... As pessoas... Eu já devo ter cometido esse tipo de frase. É na ânsia de querer ajudar e tirar a dor, na ânsia né? de querer ajudar e abafar a minha dor. Eu ouvi assim, Carol, mas eu amo tanto meu filho que eu no teu lugar teria me matado. E aí eu disse, mas eu também amo tanto a minha filha, só que ela lutou tanto pra viver que é óbvio. Eu falei, não vou. Eu pensei milhões de vezes e milhões de formas que eu poderia atentar contra a minha própria vida. Mas é por amor a ela que eu tô aqui ainda todos os dias tentando sobreviver. Eu acho que pra mim essas duas foram as mais dilacerantes, assim, mas que a gente segue. Vamos falar positivo. Então, eu pensei muito nas positivas e eu não lembro de nenhuma frase positiva. Talvez porque eu estava tão sensível que só as negativas grudaram. Porque eu não queria ouvir, ninguém, eu só queria ser acolhida. Eu queria ser ouvida. Então, eu acho, e tem dois tipos de silêncio que eu acho que é muito importante a gente falar disso também. Tem o silêncio que abandona e tem o silêncio presente. Né? Então eu lembro que tinham pessoas muito queridas da minha família que diziam, eu não pergunto nada porque eu não quero ser invasiva, mas não perguntar nada me deixava sozinha, né? E ao mesmo tempo o querer compartilhar e querer esse silêncio presente que é, por favor, só me escuta e tolera a minha dor porque eu sozinha não estou tolerando. Né? Eu preciso compartilhar um pouco dessa carga, eu preciso que alguém me escute e por mais
maravilhosa que seja a minha família, e por mais maravilhosos que fossem os terapeutas que me acompanhavam, eu inclusive fui desrespeitada por colegas de trabalho, né, por terapeutas, pela falta de especialidade, eu acho, na área, e por também não darem conta de me ver tão fragilizada. E a gente fragiliza, né? Isso que a Carol falou, dessa parte do luto, de querer ir embora, de querer morrer também, né? Não tem como não sentir. Então, é impossível. em todo o período de tentativas que foi tão difícil, a parte mais difícil de enfrentar foi o luto, né? E eu lembro de uma vez deitada na minha casa, 10º andar, olhando para o céu, e eu pensei, tá bom, chega. Então, se não é para eu ser mãe aqui, eu vou ser mãe aí no céu. Vamos parar um pouquinho, tem que fazer um intervalinho. Depois a gente volta falando mais um pouquinho das histórias de vocês e também a gente falar um pouquinho desses sentimentos que a gente sente, né? Sentimentos que a gente sente. Eu continuo no... Mas de volta no próximo intervalo. Você que está nos assistindo, não sai daí. Nós voltamos em 1 minuto. Sabe quem está fazendo 70 anos? A Petrobras, sempre apoiando projetos de proteção ambiental. Porque quando a gente direciona energia para a biodiversidade, cuidado vira respeito ao meio ambiente. Quando a gente põe energia onde faz diferença, a natureza se renova. É nessa energia que a Petrobras vai. Transformando a vida de todos. Petrobras, 70 anos. O Brasil é a nossa energia. Brasil, União e Reconstrução. Largar os estudos é um problema que prejudica o futuro dos jovens, mas muitos estudantes acabam saindo da escola porque precisam trabalhar. Por isso, o governo federal criou o Pé de Meia, um incentivo para alunos do ensino médio continuarem estudando. São R$200 para sacar todo mês de aula, mais R$1.000 a cada ano concluído e mais R$200 quando fizerem todas as provas do Enem. Uma poupança de até R$9.200. Pé de Meia, o incentivo para seguir no rumo certo. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. Oi, gente, de volta com Entre Elas. Hoje falando sobre colo vazio. Estou aqui com a Bianca e a Carol. Então, elas estavam trazendo um pouquinho das histórias muito emocionantes, por sinal. E a gente vai continuar, né? Então, meninas falando um pouquinho. E a gente pode falar um pouquinho de como transformar a dor em memória, né? Então, com amor. Então, a gente pode falar um pouquinho. A Bianca começa falando, depois a Carol. Isso de transformar também me pega, né, Cris? Porque eu acredito que, igualmente, a gente está falando desse movimento de não tolerar deixar a dor aí dentro. Então, eu não sei se eu diria transformar a dor em amor. Dor é dor, amor é amor. Saudade é saudade, gratidão é gratidão, raiva é raiva, né? Então, eu acredito que é muito mais, assim, o que a gente faz para integrar tudo isso aqui dentro, né? Ferramentas de organização, assim, eu percebo. Para mim, pelo menos. Como que a gente planta flores, né? Planta flores nas feridas que a vida nos fez. Então, acho que é mais ou menos por esse caminho, assim. É a tentativa constante de extrair flor de pedra, né? É enraizar no enquanto a vida há esperança e diante da morte. Eu acho que isso é o que mais nos conecta, né? As nossas pequenas poderiam estar aqui, elas não estão. Então, a gente vai estar aqui por elas e a gente vai fazer acontecer por elas, porque a gente pode tá aqui, elas não conseguiram vir, né? Do jeito que elas vieram e ganharam muito amor, mas não do jeito que a gente gostaria, talvez elas não gostariam, mas a gente gostaria, né? Não do jeito que a gente gostaria de ter elas aqui. Mas eu acho que é isso, assim, a ancoragem na fé, seja ela qual for, né? Não necessariamente uma religião, ela nos dá força para encontrar sentido. E aí eu e a Carol, a gente se encontrou ali, eu vi os corações da Carol e logo me fitou, porque nós duas carregamos os nossos filhos no nosso colar. Então eu carrego, né, a minha Bela, que o Matheus chama de Bia Bia, que é Brilha Brilha. Carrego a minha filha Chorra, que me deu muito suporte afetivo e muita escuta presente durante todo esse processo, e carrego o meu milagrinho comigo. E para além disso, meu marido e eu também tatuamos a nossa anjinha.
E também os embriões que a gente transferiu e que não ficaram. Então, é uma forma de dar um lugar especial. Não é um lugar de menos dor, né? Mas, sem sombra de dúvidas, é um lugar de amor. É um símbolo, né? Eu, além do colarzinho também que eu tenho com o nome das duas, da Madalena e da Catarina, eu fiz uma tatuagem com a última foto que a gente fez juntas também, na UTI, no Dia das Mães. A Madalena partiu na quarta-feira, ela fez cirurgia na quinta e no domingo foi Dia das Mães. Até o domingo do Dia das Mães ela se manteve razoavelmente estável e depois o corpinho dela foi se entregando e ela viveu o que ela precisava, partiu do jeito que precisava. E na nossa família a gente encontrou também uma outra forma de mantê-la nos nossos, simbolizando ela na nossa família, que eu dei de Dia dos Pais pro meu marido ano passado, um pessegueiro que a gente plantou, porque no hospital ela tinha a pele bem clarinha assim, ela tinha bastante pelinhos no rosto, e as enfermeiras chamavam ela de pesseguinho. E aí no Dia dos Pais ano passado eu comprei um pessegueiro e a gente plantou no terreno, no pátio de casa. Então agora o pessegueirinho tá crescendo e ele fica lá na nossa família. Eu tenho fotografado eu e a minha barriga lá pertinho, vou fotografar a Catarina junto com ele. É uma forma simbólica de ter ela aqui e de ver essa evolução transmutada de outra forma, né? Na nossa família também. E não deixar essa memória morrer, né, Carol? Porque eu acho que isso foi algo também que me pegou muito. Eu ouvia muito das pessoas, por eu ser tentante, né, porque além da perda gestacional, eu era tentante, então as pessoas me diziam, tu precisa largar essa dela, deixar essa neném ir, tu não pode ficar falando sobre ela, tu precisa deixar ela ir, porque senão o outro bebê não vai vir, não vai ter espaço, né? E não, eu não ia permitir, não vou permitir em momento algum que ela morra. O Mateus está falando, né, as primeiras frasezinhas dele, ele já sabe que ele tem uma mana brilha, brilha. E eu acho que é uma forma de lidar com a saudade também, né? Bom, então, outro assunto que eu queria pedir pra vocês. Vocês acham que as pessoas... por que vocês acham que é tão difícil de falar sobre essas perdas ainda? Porque nem todo mundo tem essa coragem que vocês têm de vir aqui falar sobre isso, expor os sentimentos de vocês, expor as perdas de vocês, expor os sentimentos que vocês tiveram, né? Por que vocês acham que é tão difícil ainda falar sobre isso? Tu diz, Cris, a pessoa que passou pela... Isso, porque... tem muita gente que não quer falar sobre isso. E eu falo por mim também. Eu fui por muito tempo tentante. Quando eu tava tentando, eu não gostava de falar sobre isso. Por causa dos sentimentos que a gente falou antes. Eu sou quebrada, tenho alguma coisa, sou imperfeita. Eu não sei se eu vou conseguir. Eu tinha medo. Tinha medo de falar. Parece que se eu falasse... eu vou falar, eu não vou responder, né? Mas é bom, é verdade. Mas parecia que eu estivesse falando e ia estar atrapalhando a energia daquilo acontecer. Porque quantas vezes as pessoas falam, não fala porque senão não vai dar certo? Quantas vezes? Não pode falar que tá grávida no início porque não vai que não dá certo. Ai, foi porque tu contou antes das 4 semanas. A gente escuta muitas coisas. E quantas pessoas sofrem em silêncio e não compartilham essa dor, né? Então, é uma dor muito silenciosa, tanto da tentante quanto, né, da perda gestacional. E quando tu fala, né, o que motivaria, talvez, a pessoa não falar sobre isso, eu acredito que um dos pontos é proteção. Né? Não, acho que proteção envolve os outros, que eu estava pensando aqui também. Proteção das falas que nos machucam, proteção dos julgamentos que nos geram culpa, proteção da energia, né, e dessa crença de que talvez a energia possa ser negativa, proteção de mostrar a nossa, né, vulnerabilidade, do que os outros vão fazer diante da nossa vulnerabilidade. E outro ponto que me pegava é que toda vez que uma tentativa dava errado, eu pensava que além da minha frustração, eu tinha que lidar com a frustração de todo mundo que sabia. E eu, às vezes, eu sofria mais com o processo de ter que contar que não deu, do que de eu ter que assimilar que não deu de novo. É muito isso. Às vezes, é muito mais fácil a gente lidar, como tu já tá no teu processo, né, de assimilar as tuas tentativas, assimilar, que nem no meu caso... não foi difícil para mim engravidar, mas assim que eu descobri que ela tinha uma má formação,
começaram-se especulações. Mas foi porque tu fez a vacina, foi um remédio que tu tomou. Não foi, a gente pesquisou, não foi porque tinha que ser. E hoje eu vejo que a gente fica nessa tentativa de se justificar, porque às vezes a expectativa do outro é tão difícil de lidar, que com a nossa a gente está resolvida. A gente sabe como aceitar, como assimilar, mas às vezes para os outros, acho que a parte mais difícil mesmo é a sociedade que não está pronta para falar sobre perda, sobre dores. Muito por causa dessa expectativa que a Bianca falou. A gente tá na expectativa de viver só a parte bonita, só romantizar, só enfeitar. E não é assim, infelizmente. E perder é difícil, né? Perder qualquer coisa é difícil. Imagina uma coisa assim, uma coisa que tu espera, que tu luta, que tu aguarda, que tu deseja, que tu sonha. Né? É o sonho de uma mulher que quer ser mãe. É muito grande. A gente move montanhas. A gente faz qualquer coisa que nos dizem para fazer. A gente está muito vulnerável a comentários, a expectativas dos outros também. Eu acho que a gente fica muito, muito vulnerável também a isso. Isso, e aí vem esse outro ponto que a Carol trouxe também, né? Que eu também usei as redes para me proteger. Porque se eu falo nas redes, ninguém mais me pergunta nada, né? Eu acho maravilhoso. Então, às vezes eu me sinto meio grossa, mas eu prefiro. Eu já deixo lá. E eu lembro desse meu primeiro vídeo que eu gravei, eu falava no final, estou com medo dos comentários. Insensíveis e nada empáticos. Então, por favor, antes de escrever, pensem e se coloquem no meu lugar, né? De estar ouvindo esse comentário, de estar lendo esse comentário. Na dúvida, não escreva nada, né? Então, acho que isso é talvez o que a nossa experiência mais nos ensinou, né, Carol, em relação à sociedade. Eu e a Carol, nós estávamos comentando antes que antes de vivenciar tudo isso, nós também falávamos besteira, porque a gente se desconforta, nós não ficamos desconfortáveis, né? Quando eu estava falando para a Carol também, que as pessoas me perguntam, né, quando vem o Mateu, é teu único filho? Tu tem outro? E eu digo, sim, nós temos uma primogênita que é uma anjinha. E as pessoas, quando escutam isso, elas se desconfortam completamente. E eu, por outro lado, fico feliz de poder falar dela, né? E de causar também esse desconforto, eu acho. Então tem também o meu outro lado. É válido. Eu escuto muito. Agora que eu tô grávida, eu escuto. É tua primeira filha? Eu digo, não, é a minha segunda. Daí, às vezes, segue a pergunta. Quantos anos tem a tua outra filha? Eu falo, olha, ela teria 2 anos e 6 meses. Mas ela partiu porque era a missão dela. E aí eu lido, e é muito engraçado, porque daí a gente fica tentando ver a reação da pessoa. Eu lido muito bem com isso, porque realmente pra mim é muito válido poder mencionar a Madalena. Eu não quero fingir que ela nunca existiu. Eu quero viver no mundo em que ela existiu pelo tempo que ela precisou existir. E ela, dentro de mim, ela vai existir pra sempre. Então eu prefiro lidar dessa forma, mas é isso, a sociedade não tá pronta. No dia que eu fiz uma postagem para avisar que eu estava grávida da Catarina, eu terminei o post falando, por favor, não me digam, dessa vez vai dar certo, porque a Madalena também deu certo. Ela viveu o tempo que ela precisava para dar certo. Então é isso, a gente parece, eu às vezes me sinto até meio grosseira, assim, de ficar pontuando, mas eu acabo usando as redes para ter esse lugar de segurança e de educar mais ou menos as pessoas, pelo menos da forma como eu quero ser tratada, né? Porque é muito delicado. E acho que talvez seja por isso que tenha tantas mães que sofrem em silêncio, às vezes sem procurar ajuda, porque estão muito machucadas já e não querem levar mais uma patada. Uhum. Sofrem caladas, né? E o que a gente poderia falar para essas mães que estão nos assistindo, essas mães que estão com o colo vazio por serem tentantes ou porque tiveram uma perda gestacional, né? Às vezes na gestação, às vezes nasce e não sobrevive, né? Enfim, o que a gente poderia falar para essas mães, né? Além de ter coragem, né? E acreditar, que eu acho que comporta, mas o que a gente poderia dizer para essas mães? É difícil, né, achar algo que... acho que talvez a Carol também vai entender o que eu tô tentando falar agora. É difícil a gente falar algo que vá confortar o outro lado, porque muitas vezes, talvez, frases muito interessantes não grudaram em mim, porque não era o que eu tava precisando naquele momento, mas se eu pudesse falar, o medo não vai embora, né? Então a gente... Ele tá aqui abraçado nas duas. A gente aprende a conviver com o medo
e ele nos acompanha. E carregar sozinha em silêncio é muito, muito, muito mais desesperador e mais difícil. Então, acho que é isso, né? Não há frase que conforte, mas buscar a rede de apoio. Buscar profissionais, vou repetir, especializados, né? Porque existem profissionais muito bons, mas para outras áreas que talvez não vão conseguir nos acolher nesse momento, né? Eu fui muito, muito, muito machucada por profissionais. Inclusive, no dia da minha aspiração intrauterina, eu vivi o maior terror que eu poderia ter vivido dentro de toda a nossa história, de toda a nossa situação. Então, quem precisaria cuidar, às vezes pela praticidade, né, do dia a dia e também por se blindar, né, de não conseguir dar conta dessa dor, acaba machucando muito. Então, acho que é isso, não vivam sozinhas, o medo não vai embora. Eu acho que tem outra coisa que eu acho que é bem importante, para além de tudo que tu falou, que eu acho que é bem válido, é pensar que a gente nunca vai superar. Não é uma coisa, a gente supera um término, a gente supera uma demissão, a gente aprende a conviver e vai acomodando. E eu ouvi uma entrevista da Lesha essa semana que ela falou sobre o que ela passou com a filhinha dela também, e é exatamente isso. A gente, como mãe, a gente vai aprender a acomodar, a gente vai aprender a lidar, mas a gente vai continuar com aquela dorzinha, aquele buraco, aquele sofrimento vai estar ali, mas a gente vai aprender a como manejar, principalmente com ajuda. Eu tive o privilégio de, assim que a Madalena faleceu, uma amiga minha me indicou para um grupo de terapia de mães de enluto, e aí foi ali que que nunca tinha vivido tão próximo de mães de perda gestacional, percebi o quanto eu já tinha sido sem noção com perdas gestacionais próximas, e aí eu entendi que quando a gente tá entre outras mães que se acolhem, que se entendem, às vezes é só uma mensagem de uma outra mãe que vai nos ajudar. Então, é tentar se cercar de quem vai nos nutrir de carinho, nutrir de amor e validar a existência dos nossos filhos. Assim, eu fico tão feliz quando alguma amiga minha me manda uma mensagem falando assim: Carol, olha isso que que me lembrou a Madalena, olha, é isso, é ter essa fé e não fingir que nunca aconteceu, né? Elas existem e existirão enquanto a gente existir. Então, vamos seguir validando. Vocês acham que nesse caso falta informação, falta empatia, falta escuta para acolher essas mães? Eu acho que falta tolerância. É isso, assim, é uma dor insuportável, é quase insalubre viver essa dor, né? Viver essa destruição de um sonho que foi construído, né? E também digo isso referente a mães tentantes que são mães de sonhos, né? E de um medo que elas não sabem se isso vai se construir, como vai construir, ninguém vai poder dizer que vai construir. Então eu sinto que é muito mais uma questão de intolerância. As pessoas hoje que estão ao nosso redor, elas não toleram a nossa dor, elas não toleram o nosso sofrimento, elas não toleram a perda. Nós não aprendemos a falar sobre perda. E nessa intolerância tem esses atropelos que atropelam mesmo, que machuca, que nos destrói, e a gente se sente culpado de ficar bravo, porque a gente sabe que a pessoa tá querendo o nosso melhor. Até quando tu fala é falta de empatia, eu acho que nem tem nem como a pessoa ter empatia, porque é uma situação que as pessoas distanciam tanto, as pessoas pensam, eu não quero nem imaginar como é que é não ter meu filho aqui. Então, às vezes, por esse distanciamento que a pessoa toma, ela acaba te deixando cada vez mais distante também. Então, se torna uma falta de empatia também, mas não por maldade, mas é porque realmente é quase que inconcebível para o ser humano pensar nessa situação. E daí acontece isso. Então, acho que é tentar assimilar e tá aberto, e acolher, e seguir. E seguir, né? E seguimos. Bom, a gente tá encerrando o tempo, né, do programa de hoje. Eu quero agradecer muito pela coragem de vocês, de terem dividido a história de vocês, de trazerem sentimentos, de validarem isso com a gente. Também quem nos acompanhou, a gente falou hoje sobre recomeços, sobre perdas e de um amor que continua mesmo que o colo esteja vazio, né? E acho que aqui a gente trouxe muito bem essa questão do colo vazio ser de tentantes também, né? Que ainda não tem, né,
não sabem, não tem certeza. A gente vivencia muito isso, a gente acompanha. Acho que todo mundo sabe de alguém que perdeu um bebê ou de alguém que está tentando e não consegue. Acho que cada vez mais comum, infelizmente, né, Bianca, né, Carol, de acompanhar histórias assim tristes e de uma sociedade que não está preparada para lidar com isso, né? Ainda, mas que estamos no processo. Muito obrigada a você que nos acompanhou. E você que está passando por uma situação assim, lembre-se, você não está sozinha. Procure sua rede de apoio, procure ajuda. Tem muita gente aí que pode te ajudar e que mostra que é possível seguir adiante e ter um final feliz. Obrigada pela sua companhia. Até um próximo Entre Elas. A gente se vê.